Bom, pessoal, com relação à questão de número 24, né? A questão de número 24, ela pergunta o seguinte: por que a segunda afinidade ao elétron, né, afinidade eletrônica, tá, pessoal? Para um elemento é uma quantidade endotérmica. Então é o seguinte, a primeira coisa a gente tem que imaginar o seguinte: vai imaginar um átomo aqui gasoso, lembrando que a eletroafinidade ela é uma propriedade de átomo, né, de espécie isolada. Então, o que, que a gente tem aqui? Você vai ter uma espécie, caramba, você vai ter uma espécie gasosa, tá? Você vai ter uma espécie aparecendo, você vai ter uma espécie gasosa, tá, pessoal? Está aparecendo uma setinha no meu programa. Bom, corrigindo, a gente vai ter uma espécie gasosa, tá? Essa espécie vai ganhar um elétron e vai ficar negativa. Beleza? Então é o seguinte, a tendência com que isso aqui ocorre, né? Por exemplo, se o diagrama de energia for assim, se o diagrama de energia for dessa maneira, você tem aqui, por exemplo, a sua espécie, ela está nesse patamar e a espécie negativa, ela é termodinamicamente mais favorável, digamos assim, estando aqui nesse patamar, X menos gasoso. Então, esse processo aqui, ele vai ocorrer com liberação de energia. É o caso do cloro, do flúor, né? Então, essa afinidade eletrônica aqui, ela vai ser exotérmica, tá? Isso supondo essa conversão, essa convenção, melhor dizendo. Alguns livros, algumas tabelas colocam quando a afinidade eletrônica, quando ela é favorável, digamos assim, quando ela é exotérmica, eles colocam positiva, tá? Mas aí vai depender da tabela. Aqui, pelo que a questão está perguntando, ele está dizendo que o segundo processo vai ser endotérmico. Então, na verdade, independente do primeiro processo, o que, que acontece? Se uma espécie negativa for ganhar um outro elétron, para ficar duplamente negativa, digamos assim, a questão é que a repulsão desse ânion por esse elétron, ela sobrepassa a atração entre o núcleo desse átomo aqui, dessa espécie, e o elétron. Então, como a repulsão é maior do que a atração do núcleo pelo elétron, então você termina tendo que fornecer energia para esse processo aqui. Então, essa segunda afinidade eletrônica, assim chamada, ela vai ser endotérmica, tá? Por quê? Porque você precisa, deixa eu colocar só a palavra endo, você precisa sobrepassar, digamos assim, a repulsão, não é? A repulsão que é imposta pelo ânion, porque a gente está falando de uma segunda afinidade eletrônica, né? E lembrando que na maioria das tabelas você vai ter só a primeira afinidade eletrônica, né? E essa primeira ela pode ser endo ou pode ser exo, tá? A questão aqui está perguntando só sobre a segunda, que é sempre endo, porque a segunda sempre vai ser um elétron entrando numa espécie negativa. E em todas as vezes essa repulsão vai ser maior do que a carga, do que a atração do núcleo pelo elétron. Então você termina tendo que vencer essa repulsão e aí essa segunda afinidade eletrônica ela fica endotérmica. No caso, vocês devem lembrar que eu falei em sala que o nitrogênio, né, a afinidade eletrônica dele é endotérmica. Ele vai ficar N-, essa daqui ela é endotérmica, a afinidade eletrônica dele. Ela é só um pouquinho endotérmica, é cerca de mais 7 kJ por mol. Não é muito endotérmica, mas é endotérmica. E você sabe que eu citei para vocês por que, que isso acontece, porque o nitrogênio está numa condição de estabilidade que é dada pelo fato dele ter um elétron, né? Ele termina em 2p3, um elétron em carga orbital p, que me dá uma simetria, né? Que me dá uma simetria dos orbitais p e garante que esses elétrons estejam o mais distante possível, né? Minimizando a repulsão entre eles. Aí, esse estado de estabilidade que o nitrogênio apresenta
faz com que ele resista a ganhar um novo elétron, tá? E aí você precisa fornecer um pouquinho, né? No caso, comparativamente a outras afinidades eletrônicas, a dele você tem que fornecer 7 kJ por mol para ele ganhar esse elétron. Então a do nitrogênio é endotérmica, tá? Então se você pesquisar em qualquer tabela aí, você vai ver um monte de situações em que você tem uma afinidade eletrônica endotérmica. E isso vai muito, né, do caso das características daquele elemento. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, em geral, você vai ter uma explicação sobre o porquê dessa aparente irregularidade, digamos assim, que não chega a ser uma irregularidade, beleza? Então isso responde à questão de número 24, tá? Então a afinidade eletrônica, a segunda, né, afinidade eletrônica, ela é endotérmica, porque você vai ter que vencer a repulsão do ânion, né, pelo elétron, e essa repulsão é maior do que a atração que favoreceria esse sistema negativo pegar o elétron, seria a atração do núcleo por esse elétron, né? Então, mas a repulsão é maior, tá? Então, essa é a explicação, beleza? Bom, pessoal, com relação à questão de número 25, a gente tem um tema importante, tá? Que é o chamado efeito do pai inerte, tá? Que é o que ela trata aqui. Como é que essa questão diz? Ela diz assim: porque entre os elementos representativos, os estados de oxidação menores são preferidos pelos elementos da parte inferior de um dado grupo da tabela periódica. Cite exemplos. Então a gente pode falar aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui o grupo do boro, por exemplo, boro, alumínio, galho, índio e talho. Especialmente o talho, né? Esses grupos aqui, eles têm terminação, né? NS2NP1, né? A camada de valência deles, NS2NP1. Especialmente o talho, ele prefere ter o estado de oxidação mais um, tá? Esses aqui você vai ver mais um e vai ver mais 3 também. Você vai ver mais um e mais 3 também pro galho. Pro alumínio, muito raramente você vai ter o mais um. Você tem muito mais o mais 3, tá? Agora o talho é um dos exemplos em que o mais um, apesar de você ter mais 3 também, mas o estado mais um, ele é o mais estável para o talho. É o que ele está dizendo ali. Se você pegar para outros elementos representativos aqui, boro, né? Aqui, se eu pegar aqui o grupo do carbono, né? Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Você vai ver que o estânio e o chumbo, eles preferem o estado mais 2, tá? Mais 2. Agora, esses grupos aqui, mas você também pode achar esses elementos aqui como mais 2 e mais 4. Observe que para esses elementos mais embaixo é sempre um estado de oxidação menor, 2 unidades abaixo. E de onde é que vem isso? Vem do seguinte: são na verdade, você pode considerar três detalhes. Qual é o primeiro detalhe? É uma maior energia, certo? Para retirar os elétrons NS2. Então, olha só, se você pegar NS2NP1, por exemplo, o talho, né? Ele, aqui no caso, ele já está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, né? Então você tem aqui entre ele, aqui antes dele, melhor dizendo, você tem vários elementos, então você tem preenchimento de blocos D e F aqui, né? Mas a camada de valência dele é NS2NP1. Então, ele vai perder esse elétron, né? Quando, exemplo, se ele vai se ligar com um elemento bastante negativo, como os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, etc. Então, ele perde o elétron e ele tende a não perder esses dois aqui, porque a energia para retirar esses dois elétrons ela tende a ser maior, tá? Tende a ser maior. E tem a ver exatamente com o fato da carga nuclear efetiva nele segurar, reter maior isso aqui. Por quê? Porque como você está preenchendo orbitais D e F e eles não realizam uma boa blindagem, o núcleo desse átomo ele termina sendo bastante influente nessa camada de valência. Mas isso sozinho não explica, porque se você pegar valores de energia, você vai ver que não é tão discrepante para esses outros aqui.
certo? E o talho, ele prefere muito, por exemplo, o NOx mais um, né? O estado de oxidação mais um. Bom, qual é a outra coisa? É que se você também pegar e pensar que no talho ligado a um desses elementos eletronegativos, como são os halogênios, você vai ver também o seguinte: como o talho ele é maior, a tendência é que na formação de um retículo do sólido, né, com esses halogênios, aquele U, aquela entalpia de rede que eu sempre falei, que nós comentamos muito quando nós falamos lá do ciclo de Bohr-Haber, ele não é tão alto. Por quê? Porque o talho é maior, porque a gente sabe que quando o raio atômico, quando a gente desce no período, o raio atômico aumenta, né? O raio vai aumentar. Então, como ele é maior, a tendência é que a densidade de carga dele não seja tão elevada, certo? Ele é maior, um volume maior, a densidade de carga fica menor. Então, essa polarização que ele realiza não é muito boa. E aí, quando ele atrai esse ânion, né, quando ele está lá na forma gasosa, na forma de cátion, e esse aqui está na forma de ânion gasoso, a atração não é muito efetiva, não é muito forte como dos outros que são menores. E aí você não tem uma formação efetiva de um sólido, porque essa entalpia de rede ela é pequena. E a gente sabe que quanto maior for ela, mais estável vai ser a formação desse sólido. Além disso, a energia dessa ligação aqui, ela não é muito grande, ela é uma ligação que tem uma entalpia baixa, certo? E exatamente também tem a ver com esse tamanho. Então, como ela não tem uma entalpia muito alta, como ela não tem uma entalpia alta, o que acontece? Eu não consigo compensar com a formação de uma ligação com um abaixamento de energia grande, né? E nem com a formação do sólido devido a uma energia de rede também grande, eu não consigo favorecer a formação dessa ligação. E isso faria o quê? Isso sobrepassaria a necessidade energética de arrancar esses elétrons do 2s, né? Desses elétrons do 2s. Então, observe que a gente está imaginando o quê? Que esses elétrons ns2 eles estão ficando na camada de valência, eles estão sendo difíceis de retirar. Então, em algumas situações você pode falar da energia para retirar os elétrons, que é mais elevada, mas você pode falar também que a energia dessa ligação não é tão alta, e de modo que quando ela é formada, eu não tenho uma liberação de energia grande que compense a arrancada desses elétrons, e aí eles, digamos assim, entre aspas, preferem ficar na camada de valência. E além disso também, pelo tamanho maior desses átomos, quando você desce, né, essa entalpia de rede, essa formação da rede cristalina também não é muito favorecida por um alto valor de entalpia de rede. Então, esses elétrons vão tender a ficar na camada de valência. E aí, por exemplo, o talho, ele vai tender a perder só esse elétron, que está, digamos assim, mais frouxamente ligado, e aí isso vai favorecer ele ficar com o NOx, né, com o estado de oxidação mais um, e não mais 3, como acontece para o alumínio, por exemplo. Tá? Aqui, para esses aqui, o chumbo e o estânio, os mais estáveis, como eu falei, é mais 2, exatamente porque eles não perdem, eles são NS2 NP2, né? Então a tendência é que eles percam esses dois que estão mais frouxos e esse aqui fiquem ligados. E aí isso favorece, dá uma maior estabilidade para o NOx mais 2, tá? Então vocês podem ler isso aí, é só procurar lá no índice remissivo do livro o efeito do par inerte, tá? Efeito do par inerte. Vocês vão ver que a explicação vai ser exatamente nessa linha que eu coloquei aqui, tá? Então isso é o que você deveria responder, é o que essa questão 25 está pedindo, beleza? Bom, a outra questão que foi pedida foi a questão 29, né? A questão 29, ela diz o seguinte, ela diz que, como regra, a primeira energia de ionização dos elementos cresce nos períodos com Z crescente, isto é cresce da esquerda para a direita. Entretanto, há algumas irregularidades que ocorrem que ocorre até o quarto período. Assim, a, a primeira energia de ionização dos elementos da família 2 é maior do que a dos elementos da família 13 do mesmo período. Veja alguns exemplos tirados de uma tabela de primeiras energias de ionizações em quilocaloria por mol. Então, ele está botando o seguinte, está botando aqui, né? Está colocando o berílio
Vou colocar aqui os três: berílio, magnésio e cálcio. E do outro lado, da família 13, né, da coluna 13, aqui é a coluna 2, ou família 2, tá? E aqui é a coluna 13. Então, boro, alumínio e galho, né? E aí ele coloca aqui o seguinte, ele coloca aqui em quilocaloria por mol a, a primeira energia de ionização do berílio é 215, tá? 215. A do magnésio é 176. A do cálcio é 141. Bom, aqui a gente já pode ver claramente o seguinte, que está diminuindo, né? Então, aqui na família, você vê que a energia de ionização ela está diminuindo. A energia de ionização, é I, né? Ela está diminuindo. Por quê? Porque está aumentando o tamanho do átomo, né? Como está aumentando o tamanho do átomo, a camada de valência fica mais distante do núcleo e aí fica mais fácil arrancar o elétron e aí a energia de ionização fica menor. Do mesmo jeito aqui, boro, alumínio, né? O boro é 191, o alumínio aqui ele está colocando como 138 e o galho também como 138. Isso aqui é quase o mesmo, porque o galho, inclusive, algumas tabelas colocam que o raio do galho é um pouco menor do que o do alumínio. De fato, eles têm um raio comparável. E a gente já explicou isso, né? Porque o galho, antes do galho aqui, você preenche vários elementos que tem orbital, que tem último elétron no subnível D. E como o subnível D não fornece uma boa blindagem, a camada, o núcleo passa a atrair mais fortemente a camada de valência, de modo que o galho experimenta uma diminuição, uma contração. E aí, isso parcialmente anula o fato de eu ter uma camada a mais aqui do galho para o alumínio, né? Então anula o fato de eu ter uma camada a mais galho, do alumínio para o galho, melhor dizendo, né? Do alumínio para o galho, uma camada a mais, ele seria maior, mas eu tenho uma atração mais forte, uma carga nuclear efetiva mais forte, porque eu estou aumentando aqui a carga nuclear efetiva, porque está aumentando o número de prótons no núcleo, mas o elétron que está indo para a eletrosfera, ele não blinda muito bem, porque antes do galho esse elétron está indo para o subnível D. E aí o galho termina sendo um pouco menor que o alumínio em algumas tabelas e outras tabelas ele é só um pouquinho maior, mas o fato é, os raios aqui são comparáveis e aí a energia de ionização tende a ser comparável, tá? Mas a gente observa que há uma tendência de diminuir porque está aumentando o raio, né? Tipo do boro para o alumínio para o galho. Agora a pergunta da questão é nesse sentido aqui, né? Do magnésio para o boro, do magnésio, desculpa, do berílio para o boro, do magnésio para o alumínio e do cálcio para o galho. Bom, a explicação é simples, é porque esses aqui eles terminam em NS2, né, pessoal? E esses aqui terminam em NS2NP1. Então, o elétron que é retirado aqui, ele sai do subnível P e aqui sai do S. Se a gente for lembrar da simetria, é claro, pensando no formato de orbitais hidrogenoides, né, o S tem uma simetria esférica e o P tem uma simetria que a gente diz que é forma de halteres, né? Então seria um PX, um PY, um PZ. Então, o que acontece? O orbital S, ele é, apesar de haver diferenças no formato, porque esses formatos aqui são para o hidrogênio, né? Mas a gente supõe que sejam semelhantes. Então, no S, o S que é centrado no núcleo, né? Ele tende a experimentar uma atração maior pelo núcleo. Já o P, que na verdade ele tem um nó no núcleo, né? Ele tem uma densidade de probabilidade zero no núcleo, ele tende a ser comparado ao S, mais frouxamente ligado, digamos assim, mais frouxamente atraído pelo núcleo. Então é mais fácil tirar esse elétron do que tirar um desse aqui. Então por isso que a energia de ionização ela diminui, ó, 215, 191, 176, 138, 141, 138. Então a explicação é essa, a anomalia é essa, tá? Isso não, a gente diz que é anomalia porque a gente espera uma tendência geral, mas não existe essa tal tendência geral. O que existe são as peculiaridades de cada uma das famílias, de cada um dos átomos e por aí vai, tá, pessoal? Então é assim que você explica a questão 29. Bom, eu vou encerrar esse vídeo e num outro vídeo eu vou responder as dúvidas, as últimas dúvidas que são, deixa me ver aqui das questões
de número 36, 40 e 46, tá, pessoal? 36, 40 e 46, para não ficar muito grande o vídeo, não ficar muito chato, tá? Então 36, deixa eu só marcar aqui, a questão 36, a questão 40, tá? Questão 40 e a questão 46, beleza? Então eu vou explicar no próximo vídeo, beleza?